Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, o repouso no pós-operatório de uma lipoaspiração. Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Mais uma vez, muito obrigado por estar aí. Como é o repouso após uma lipoaspiração? Nós precisamos entender, no caso específico de lipoaspiração isolada, sem nenhuma outra cirurgia associada, que aquele resultado que o médico conseguiu não vai se alterar se você fizer movimento. Ah, mas então eu não preciso ficar parada? Não é bem assim. Eu já explico por quê. A lipoaspiração é uma das cirurgias que mais expolia o paciente, mais retira dele elementos indispensáveis para o bom andamento das funções do corpo. Por isso, há necessidade de você repousar para que seu organismo se restabeleça rapidamente. Se não fizer isso, você vai ter dois problemas. Se você não fizer o repouso, você tem dor na área operada e também, se você não fizer o repouso, você tem uma evolução mais lenta do seu caso, difícil recuperação, porque você está dividindo a sua energia entre a recuperação e o esforço que você está fazendo. Entendido? Então, o ideal é que se fique em repouso pelo tempo que o seu cirurgião recomendar, dependendo do número de áreas e principalmente da quantidade de gordura retirada. Só ele vai saber dizer direitinho para você quanto tempo é esse. Varia de 7, 15 dias, às vezes até um pouco mais do que isso. Depende realmente de quanto foi retirado das suas condições prévias, de quantas áreas você operou. Lembrando, existe um limite preciso de quanta gordura pode ser retirada do seu corpo e esse limite também de quantas áreas podem ser operadas de uma única vez. O cirurgião não pode fazer tudo o que ele desejaria, tem que respeitar esses limites para que a cirurgia ocorra com segurança. Entendido? Então, depende do número de áreas operadas, da quantidade de gordura que foi retirada, a sua volta, as suas atividades normais, o seu trabalho, etc. Normalmente é em torno de 15 dias. Pode ser menos para lipoaspirações mais limitadas, pode ser bem mais para lipoaspirações bem grandes. Você tem que se lembrar de algumas coisas importantes. Para que você não tenha dor, para que o desinchar ocorra mais rapidamente, você possa voltar ao seu trabalho, é necessário que você use as malhas compressivas que o seu cirurgião recomendou. Normalmente são faixas abdominais, faixas nos braços. Ele vai determinar exatamente o que você precisa, dependendo da área que você operar. Muito provavelmente você também tem que usar aquelas meias elásticas de compressão por algum período. Isso é fundamental, apesar de não ter nada a ver com a área operada, você precisa ficar com essa meia. Escute o que o seu cirurgião fala para você. Olha, tem mais algumas coisas que você precisa entender. O primeiro deles é a medicação que o teu médico passou para você. Isso é importantíssimo. Vai depender da preferência pessoal de cada um, vai depender da quantidade de gordura retirada, cirurgias associadas, a medicação pode variar. Porém, você precisa tomar tudo exatamente como ele disse para você. Segundo lugar, algumas áreas ficam mais roxas, outras menos roxas, algumas áreas mais inchadas, outras menos. Isso é normal. É também comum que a equimose aconteça em áreas não operadas. Isso acontece pela gravidade. Aquele inchaço vai descendo e vai ficando arroxeado também. Isso não é problema. O fato é que essa cirurgia é realmente bastante agressiva. Existe um inchaço bastante grande. Isso te obriga a ficar pelo menos 3 meses sem tomar sol na área operada. Mas isso pode variar até 6, 7 meses, dependendo da sua recuperação, do seu desinchar. Por quê? Porque se você tomar sol na área inchada, na área operada, você fica com uma mancha naquele lugar e ela é muito difícil de ser retirada, ok? Muito bem, agora aquele resumo rápido para fixar bem tudo aquilo que eu disse. O tempo de repouso vai variar de acordo com o número de áreas e com a quantidade de gordura retirada. Você tem uma medicação a ser tomada, dependendo também de vários fatores e da preferência do seu cirurgião. Você não pode deixar de fazer isso. Você tem que usar 24 horas aquela malha compressiva que foi receitada. Só tira para tomar banho. Você também precisa de usar
aquela meia compressiva na maioria das vezes. A área operada fica bem roxa e esse roxo pode se estender para áreas onde você não operou. Isso é natural e não deve te assustar. Esse inchaço, por ser uma cirurgia que é bastante agressiva, causa um trauma bastante grande, você tem um inchaço demorado durante vários meses e você só vai ver o resultado final da cirurgia a partir do 6º mês. Por 3 a 6 meses você não deve tomar sol na área operada. Senão, aquelas áreas, principalmente se você tem a pele muito clara, essas áreas podem ficar com manchas que são dificílimas de retirar. É raro o uso de drenos numa lipoaspiração. Isso depende da preferência do seu cirurgião e, é claro, da forma como ele fez a cirurgia. Se for necessário, você precisa entender como é que você vai lidar com isso enquanto você estiver com ele em casa. Ok? Depois de 6, 8 meses da cirurgia, você já tem a forma do seu corpo muito bem definida. O seu cirurgião provavelmente vai fazer as fotos de pós-operatório e aí você tem sua vida normal. Combinado? Era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!